permanecer entre os grandes do futebol brasileiro. Agora chegou a hora de garantir sua presença na Arena para mais uma temporada de emoções e grandes vitórias. Acesse o site oficial do clube, clique no link Sócio Torcedor e após, no banner, imprima seu boleto, localizado à direita da tela. De forma rápida e simples, você mantém suas mensalidades em dia e ajuda o clube do seu coração. Chapecoense, uma razão, nossa paixão. Minuto do Legislativo. Informações da Câmara de Vereadores de Chapecó. No dia 25 de agosto de 2017, a cidade de Chapecó completará 100 anos e, para comemorar o centenário, a Câmara Municipal está preparando um livro sobre a história do Legislativo e um mural com as fotos dos ex-vereadores. Estes trabalhos estão sendo elaborados pela equipe de servidores do Poder Legislativo, com a colaboração de pesquisadores e escritores renomados da cidade. Para atingir esse objetivo, a Câmara Municipal está entrando em contato com ex-vereadores e seus familiares, para que possam colaborar com fotografia dos vereadores da cidade, principalmente de anos anteriores à década de 70 do século passado, pois o Legislativo não possui em seu acervo fotografias desses períodos. Você ouviu o Minuto do Legislativo. O Biscoito Zezé faz parte do seu dia, é gostoso e é pra toda a família. O Biscoito Zezé tem muita variedade, tem sabores pra todas as idades. O que é, saboroso e delicioso. Biscoito Zezé, Biscoito Zezé. O que é, que tem carinho de família. Biscoito Zezé, Biscoito Zezé. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Biscoito Zezé. A UnoESC está com você para fazer a diferença e superar suas expectativas. O melhor para seu futuro é fazer UnoESC. Matrículas abertas para MBA em Gestão da Produção, Materiais e Logística, Gestão Estratégica Organizacional, Controladoria e Finanças, Gestão Estratégica de Negócios. Inscreva-se em unoesc.edu.br. Informações 3319-2600. Com a Multissom, você tem um mundo de tecnologia em suas mãos. Não perca as mais incríveis ofertas de smartphones que preparamos para você. Alcatel Pixie 4 com capa preta e branca, 10 vezes de R$ 29,90. Samsung Galaxy J1 Mini, 10 vezes de R$ 55,90. LG K4, 10 vezes de R$ 64,90. Vá até a Multissom mais próxima ou compre pelo site. Multissom, sempre perto de você. Chalé do Mel tem tudo em produtos apícolas, oferece o que é bom para a sua família. Tem uma linha completa de produtos naturais, agroecológicos, cereais e integrais. Tem muita tradição, tem muita diversidade, alimentação perfeita para uma vida mais saudável. Controle seu peso, melhore a disposição. O Chalé do Mel tem alimentos que são sempre a melhor opção. Bom atendimento da família Casa Granda, 3329-5106, ao lado da Arena Condá, em frente à farmácia do SUS. É natureza junto a você. O Desafio Renault voltou e as melhores ofertas do Brasil estão na Demarco Renault. Só este mês você leva a Duster Oroch, eleita picape do ano, com versões a partir de 65.990, taxa zero em 36 meses. Ou ainda o Sandero Stepway 1.6 a partir de 57.990, com taxa zero em 36 meses. Carro de verdade com condição de verdade é só na Demarco Renault Chapecó. 33821257. Pedestre, use sua faixa. O que podemos chamar de revolução? Aqui na UNO, revolução é viver um modelo de universidade que leva em conta as pessoas e a comunidade. É formar mais de 30 mil profissionais e ver 90% deles atuando no mercado. Revolução é beneficiar diretamente 25 mil pessoas com bolsas de estudo. E isso ainda não é tudo. Saiba mais em unochapecó.edu.br/a-revolução. Uno Chapecó, a comunidade do conhecimento. ZYJ749, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Chapecó AM, uma emissora da Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. A partir de agora, a equipe esportiva da Rádio Chapecó AM 1330 se reúne no debate esportivo.
O espaço tradicional do seu final de tarde nas ondas da rádio que é amiga da gente. Debate esportivo. Aqui você faz parte do jogo. Às 8 horas, 13 minutos, 26,6 graus a temperatura, cai à tarde junto com ela à noite na capital do Oeste. Sexta-feira, uma sexta-feira calorosa, uma sexta-feira que promete para quem possivelmente tenha algum planejamento estratégico, é uma noite bacana, tá aí, tá se armando aí. E vamos lá, né? Sexta-feira é algo sempre diferenciado, né? Então, diz o Sérgio que ela será mais uma criança para ser cuidada com muito carinho durante todo o período. Pense numa S10 zerinho na sua garagem. Isso é possível. Compre na Leve e concorra a uma S10 0 km. Embarque nesta promoção. Vem para a Leve, vem você também, com certeza, terraplanagem, asfalto, britados e concreto usinado com a melhor tecnologia em Chapecó. Tem nome? Terramax. Ligue 3330-8500. Tá todo mundo hoje abrindo mão do chimarrão, porque o projeto é outro. E a temporada de verão da Estância das Águas já começou. Piscinas, toboáguas, hotel, camping, açude para pesca e muitas outras atrações. Convide seus amigos, também seus familiares, e venha para a Estância das Águas, o seu lugar neste verão. 3329-7010. Boa tarde ainda, tem sol, né? Boa tarde, Sérgio Badalotti. Tudo bem, amigo? Tudo certo, Mário. Boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos aí para mais um final de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense visitando o Mineirão, enfrentando um Cruzeiro que precisa mais da vitória do que a Chapecoense, né? A Chapecoense também precisa da vitória. A Chapecoense tem 40 pontos, 41, melhor dizendo, né, e precisa da vitória, precisa vencer, porque precisa alcançar aí os 45, 46, para ficar numa situação bem tranquilinha na tabela de classificação. Mas a pressão maior nesse jogo está pelo lado do Cruzeiro. Cruzeiro do técnico Mano Menezes, onde fez um bom jogo, empatou com o Palmeiras em 0-0, né, mas a rodada, o brasileiro inteiro, veja como são as coisas, né? Às vezes a gente reclama aqui, imagina lá no Cruzeiro, então, porque o campeonato inteiro, o Cruzeiro, né, atrás da Chapecoense na tabela de classificação. Sim. E sempre ali namorando a zona de rebaixamento. A desgraça, né? Exatamente. Então, a campanha da Chapecoense em relação ao Cruzeiro sempre foi melhor, né, ao longo do Campeonato Brasileiro, ao longo de 30 rodadas. Mas vamos esperar e torcer que a Chapecoense possa repetir o futebol que jogou o segundo tempo contra o Sport Recife, fazer um bom jogo, que não tenha recaída, né, que faça um grande jogo lá contra o Cruzeiro e que conquiste um resultado positivo. O empate eu acho que já é um bom resultado. Se ganhar, então, melhor ainda, daí pode concentrar todas as forças e atenções na Copa Sul-Americana. Muito bem, Sérgio Badalotti. Whiskas Sachê cabe no seu bolso e o seu gato adora. Uma refeição completa e balanceada pode ser servida todos os dias. Whiskas Sachê tem níveis de proteína essenciais para o seu gato e não contém conservantes. Todos os alimentos, distribuidor Whiskas e Pedigree, produtos de qualidade. Você sabe também que no Paraíso dos Campeões você encontra produtos de Chapecoense e Grêmio Inter, uma variedade incrível de produtos. Acesse www.paraisodoscampeões.com.br ou visite a loja na Marechal Deodoro 300, no centro de Chapecó. Alô, meu amigo Denardim, dona Salete, um grande abraço para vocês. Obrigado pela companhia tradicional dos fins de tarde. Imobiliária Nossa Casa, alugue certo, alugue com a gente. Promoção sorte em dobro dos postos Alfa. A cada R$50 você recebe um cupom e concorre em dezembro a um Etios Hatch Cross e 2 Yamaha Phaser 150 e 10 vales combustíveis no valor de R$2.000 cada. Abasteça nos postos Alfa e boa sorte. Postos Alfa, combustíveis 100% puros. Na hora do lanche, coloque em campo o time de craques do
Biscoito Zezé. Biscoito Zezé, carinho que vem de família para todas as famílias. E na mecânica dos irmãos Tolotti, você sabe, todas as seguradoras, guincho 24 horas para socorro. Geometria, balanceamento, ar-condicionado, chapeação e pintura com moderna estufa e mesa alinhadora de chassis de caminhonetes. Mecânica dos irmãos Tolotti, a mecânica total, 30 anos de tradição e qualidade. Ligue agora, 9987-8318. Esse é o número para emergências. Não se preocupe, pode ligar que o pessoal vai atender com toda certeza. E já são 18 horas e 18 minutos. Na coincidência, temos Janga Food Truck, exatamente, em frente ao Bradesco. A partir das 18 horas você tem essa delícia para você provar e levar toda a sua família. Janga, o cachorro quente campeão único, aquele que vem com a faixa de campeão no peito. Tudo bem contigo, Rodrigo Goulart? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Mário. Boa tarde ao Sérgio Badabadalotti. Boa tarde. Boa tarde ao menino, boa tarde ao menino Matheus Froso, boa tarde ao Leozinho da Bosch. Boa tarde a plaquinha ali que está escrito no ar também. Boa tarde a todos aí que estão. Se está no ar, exatamente. Está no ar, né? E também que estão nos ouvindo e também nos assistindo, porque estamos na rede mundial de computadores através do Facebook. Mas eu tenho que te dizer o seguinte, Mário. Me fala. Eu tenho o privilégio de, muito provavelmente, ser o primeiro leitor da coluna do Sérgio Badalotti, porque o Badá manda para nós, daí eu vejo e corrige. E coloco, né? Corrige. Revisa os erros, tá ali para isso. Recebe a coluna e joga porque qual que é a função não estou falando disso. Mas é importante eu estou valorizando, eu não sei se o jornal tem um revisor, né? Todos os jornais, a maioria. Alguns talvez não tenham, mas alguns jornais têm revisor. O Diário do Iguaçu tem revisor. O Diário do Iguaçu tem revisor. E ainda primeiro passa pelo editor, depois ainda pelo revisor. Exatamente. Então, o que seria do revisor se eu não tivesse um cara que escreve errado como eu? Ele ia perder o emprego. Não serviço? Quem que é o revisor do Diário do Iguaçu? É o Natan. Natan Silveira, meu bruxo, querido Natan. Ele, em partes, ele deveria me agradecer por eu existir. Para garantir o emprego dele, porque se todo mundo escrever certinho, direitinho, não vai precisar de revisor, e aí vão colocar o guri para rua. Assim, tem que ter o revisor para corrigir os erros que ele comete. Mas a revisão vai além, né? Não, estou brincando. É apenas uma brincadeira. É de tudo um pouco, né? Mas então, você estaria sugerindo que o Natan deveria fazer uma participação com o amigo? Dos lucros. A participação dos lucros, do salário, ele ganha bem, merece. Menina, tudo brincadeira, gente, é bom. Um grande abraço para o Natan. Para a turma toda lá do Diário do Iguaçu, que sempre nos acompanha, né? Certo. A Sônia Jareta... E nos acompanha no Facebook? No Facebook, a Sônia Jareta, nossa chefe de redação. Vi no Twitter hoje de manhã dela, e já te cortando, mas me chamou a atenção que algumas coisas a gente não perde, algumas coisas a gente se livra, né? Me chamou a atenção. Em outras palavras, é mais ou menos isso. Tem coisa que a gente acha que está perdendo, mas na verdade... Mas Deus está te dando uma mão. Está te dando uma mão. Para você se livrar. Se livrar. Me chamou a atenção. Me chamou a atenção e, se tu for analisar, friamente é verídico. Porque tem aquela frase, é melhor perder do que achar, né? Exatamente, doutor Vitor Bernardes, que sempre se utiliza. Mas, por gentileza, prossiga, filho, desculpa. Mas, enfim, daí, como tenho esse privilégio de ler em primeira mão, né, a coluna do Sérgio Badalotti todos os dias, me chamou a atenção e parabéns, né, pelo bola cheia de hoje. Acho que bola murcha, na verdade, ali da questão da repercussão quando a Chapecoense ganha e de quando a Chapecoense perde. Sim, do Facebook. Né? E a gente já havia meio comentado por cima aqui, e tu foi feliz ali, Badá, porque até tô dando uma olhada aqui no teu Facebook, quando a Chapecoense perdeu para o Atlético Paranaense, foi uma derrota, ficou meio atravessada, porque a Chapecoense saiu na frente, se bem que perder lá na Arena da Baixada também não tem nada anormal. Não. Eu acho que o time de melhor aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro. Ficou um sabor de que a Chapecoense poderia ter conquistado um resultado maior, mas... Até porque estava perdendo, estava empatando até os 39 do segundo tempo. Mas se você for, tipo, daqui um ano tu vai ver ali, Chapecoense perdeu 3-1. Não, lá é normal. No frigir dos ovos é isso que fica, né? É o resultado. Teve 102 comentários na tua postagem sobre a derrota do Atlético Paranaense e 388 curtidas. Daí eu vejo aqui na vitória goleada da Chapecoense em cima do Sport
e poderia ter sido mais, inclusive, caiu de 388 para 228 curtidas. Acho que de repente, como é meio de manhã, acho que muita gente estava dormindo, de repente, né? Então, 160 curtidas a menos, e de 102 comentários caiu para 7. Daí eu não consigo entender assim, ó. Eu acho que o pessoal. Eu acho que uns. Me perdoe, acho que tem uns que se dizem torcedores da Chapecoense, mas no fim das contas torcem contra. E desses 7 comentários. É a análise que eu faço, viu, Badá? É a análise que eu acabo fazendo. É por isso que eu escrevi na coluna, porque também me chamou a atenção. Dos 7 comentários, teve um comentário do Carpano lá do Carpa de Joinville. O Carpano, né? Não, o Carpano, gente boa. Também nos acompanha pelo Facebook, ele tem a Rádio Carpa lá. Carpano lá. Fez um ano a Rádio Carpa agora. Essa semana aí até mandei um áudio para eles lá. Um do Carpano feliz porque havia acertado lá no Cartola. E a outra da Vanessinha Ramos, que é produtora do SC no Ar, me lembrando, amanhã tu tem que comentar sobre esse jogo. E o professor também, né? O professor também, bacana, escreveu bacana. E o Paulo Heller, que fez um comentário, Guerreiro, daqui, mas está morando em Florianópolis. Aí teve, de um outro menino lá, foi o primeiro comentário que elogiou o time, e do Nelson Neco, né, que sempre comenta também. Então, olha... chama atenção mesmo, cara. Agora perdeu, cara, 102 bordoadas na derrota. Mas teve uns ali, na verdade é sempre assim, né? Que a gente já percebeu umas figurinhas carimbadas ali. Porque Chapecó não é uma cidade tão grande assim, então meio que todo mundo conhece todo mundo. E quando perde, praticamente é sempre os mesmos que comentam. E esses que comentam, tem muitos que comentam na hora da derrota e não comentam na hora da vitória. Só que esses aí estão bem marcadinhos na paleta. E teve semana passada, quando a Chapecoense perdeu, que daí o Maurinho comentou, e a gente que repercutiu aqui, da questão do gramado molhado, que irrigaram demais o gramado. Sim. Né? E a gente falou, porque isso prejudicou o jogo, prejudica o espetáculo. Quarta-feira aqui, choveu uma barbaridade, mas não estava tão encharcado o gramado como no dia que deu sol e irrigaram o gramado aqui contra o Vitória, né? E daí o Maurinho comentou, gente, não molharam, encharcaram o gramado, mas ele não estava atribuindo a derrota ao gramado molhado. Não. E daí teve uma cidadã que, já estão chorando, sim, porque não sei o quê, e desceu o cacete. Daí quando ganhou do Sport... Ninguém falou nada. Mas quem está falando é o Roberto Denardim, diz o seguinte: olá, boa tarde. A imprensa nacional fala do Inter na segunda divisão. Minha opinião, só cai time pequeno. E por enquanto somos gigantes. Somos 31º no mundo, dentre os 5 no Brasil. São Paulo, Cruzeiro, Santos, Internacional e Flamengo. Abraço a todos e bom programa. Nós do Paraíso ouvindo o debate. Um abraço então, Roberto Denardim, muito provavelmente a Salete também lá no Paraíso dos Campeões, nos dando a honra da audiência acompanhando o programa. E o Denardim diz que só cai time pequeno. Que o Internacional não cai, eu também acho que não cai. Ainda mais depois ontem da derrota do Vitória. Eu acho que não cai o Vitória e o Sport estão colados, né? Agora o Internacional precisa ajudar, precisa ganhar do Flamengo. Não adianta só torcer para os outros. Até porque tem confronto direto entre Sport Recife e Vitória. Então o Inter ganhando do Flamengo, o Inter sai da zona de rebaixamento e aí pode encaminhar até com tranquilidade, quem sabe, né? A permanência na Série A. Mas a missão é essa, é ganhar do Flamengo. E realmente, o Internacional é um clube gigante. Eu concordo com o Denardim. O time que foi montado pela diretoria não condiz com a grandeza do Internacional. Os colorados merecem time melhor do que esse aí. Só o Argel que estava fazendo o time jogar mais ou menos no início do campeonato com esse elenco aí. Mas, de fato, por aquilo que a gente viu do esporte aqui, e o Vitória veio aqui, fez uma gracinha contra a Chapecoense, 4-1, o Argel saiu faceiro, feliz da vida, né? Me ligou entusiasmado depois do jogo, era umas 11h30 da noite, né, dizendo que, valorizando muito o time dele, tal e coisa e tal, mas só que depois já perdeu pro Grêmio em casa, ontem perdeu 2-0 para Ponte Preta e vai jogar fora contra o Sport Recife. E eles estão jogando, é que tá todo mundo... Ingressos esgotados, me parece, também. Sócio entrava de graça. Sabe qual é o problema? É que ninguém mais está jogando para empatar, Sérgio. O Celso Rotti joga. Não, principalmente quando é fora de casa, o Celso Rotti joga para empatar. Aqui não é louco. E aí acaba perdendo. Aqui não é louco. Então, o que acontece? As equipes, elas estão fazendo roleta russa. Entendeu? Elas estão
enlouquecidas. Elas estão apostando tudo. Porque se for jogar de 3 jogos, fizer 3 empates, eles sofreram uma barbaridade e não resolveram seus respectivos problemas. Mas se conseguirem uma vitória, pronto. Pronto. Tá aí os 3 pontos. E inclusive dá uma acalmada na adrenalina do torcedor. Eu estou dizendo dessa turma que está abaixo dos pés da Chapecoense. Né? Então, tem muito disso. As equipes, todas elas estão extremamente fragilizadas. Um pouco que o Vitória e o Sport estão jogando, até o Figueirense, se tiver um pouco de juízo daqui a pouco... Pode ser salvado. Pode até colocar, né, pode até respirar. O Denardinho diz aqui, ó, e concordo, tudo pela arrogância do Pífaro. Exatamente, o Vitório Pífaro tem um vídeo dele rolando na internet aí, foi visto num bar lá no Rio de Janeiro. Tomando umas lá, umas, comemorando aí. A assessoria dele diz que foi na segunda-feira o vídeo, uns dizem que foi depois do jogo, mas enfim, o Vitório Pífaro é o cara que chama a atenção dos torcedores do Inter. Realmente vai ter eleição agora aí, ele deve dançando. Vai, com certeza. E o Jumir Secondes diz o seguinte, o Badá, rede social é igual cancha de bocha ali pelas 5 horas da tarde no domingo. Tudo vale em termos de opiniões. O problema é que alguns esquecem da responsabilidade e da verdade pelo que dizem. Foi bem. Mas tem um aspecto que tem que ser avaliado. Pelo desenho do campeonato desse ano, é óbvio que toda a queda ela é reflexo de um projeto que não deu certo, de incompetência ou etc, etc, etc. Mas deste ano, a situação ela é assim, qual será o mais incompetente? Porque é uma briga para cair que é uma grandeza, né? Eu acho que o nível esse ano do campeonato está mais baixo. Mas na parte de baixo, tem ali 9 equipes. Geral, o nível 8 ou 9 equipes que... Não, e o campeonato está assim, ó. O Palmeiras ontem líder, jogando em casa, teve dificuldades para empatar com o Cruzeiro. O Cruzeiro que está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Né? Então o campeonato teve muito disso. Teve muito disso, do time que está lá na parte de cima ter dificuldade com o time que está na parte de baixo, porque foi equilibrado e nivelado meio que por baixo. Então, são 8 rodadas que faltam, todos os times têm 4 jogos em casa e 4 jogos fora. Quem quiser chegar na ponta de cima e se livrar da maldição da zona de rebaixamento, tem que fazer o dever de casa e buscar alguma coisinha fora de casa. Ainda bem que a Chapecoense já está nessa situação tranquila. E por falar nisso, o Caio completa... domingo, 19 jogos, né? No Campeonato Brasileiro. E qual é o aproveitamento dele? 47,5%. No Brasileiro. No Brasileiro, só no Brasileiro. Não estou contando Copa do Brasil e até porque foi a estreia dele. Né? Ele não tinha muito Foi a estreia dele contra o Cruzeiro aqui no dia 29 de junho e ganhou de 3-2. Sim. 19 jogos, 7 vitórias, 7 derrotas e 5 empates. Aproveitamento de 47,5%. É um bom aproveitamento. Sim. Dentro do da material, realidade do clube. Não, mas humano que ele tem, né? Que ele tem. Vocês, Douglas Dornelles, eu peço permissão para... Pois não, um abraço então, campeão. Um abraço aqui para o Cláudio Bissolotti, que está nos ouvindo. Ô, professor Cláudio Bissolotti, tudo bem? Ele está indo para o Paraná. Está viajando o Claudião aí, né? E está nos escutando aí, portanto... E ele, quando a gente comentava aqui com o Badá da questão de revisão, de texto, enfim, daí o Cláudio lembrou de uma célebre frase, que acho que o Mário deve se lembrar, porque um antigo dirigente esportivo, se faz tempo, se não me engano, essa é de um antigo dirigente esportivo aqui de Chapecó que saiu com essa. Se eu errar, você me corrige. Isso aí é perigoso porque teve um caso verídico num jornal, acho que foi de Jaraguá do Sul, ou São Bento do Sul. São Bento do Sul. Que colocaram a foto bonita, uma foto de uma família, daí o colunista colocou embaixo na legenda, só corta a véia porque a véia morreu, né? Por favor, cortar a véia. Favor cortar a véia porque a véia morreu.
E saiu, né? E a finada saiu na foto a legenda como foi. Um abraço para o nosso querido time Brasil, tiragem de 1 milhão. Tiragem de 1 milhão, comenta a organização da Chapecoense, departamento médio, diz que a Chape é osso duro de roer, é muito bem administrado. Alô, meu amigo Júnior. Alô, meu amigo Júnior, boa tarde. Qual é a linha de corte? 43 hoje, né? 43? Hoje é 43. Acredito que a Chape vai somar pontos em cima do Cruzeiro. Um abraço a todos do Júnior de Videira. Hoje, diretamente de onde? Da Tiroler Fest. Em Três Etilhas, foi bem. O Júnior que é torcedor do Flamengo. E agora peguem para vocês aí, meus queridos, hein? Peguem para vocês. Hoje no Jornal Super aqui em BH, com tiragem de 1 milhão, é o comentário em cima da Chapecoense, do nosso querido time Brasil. Grande, então, né, cara? Tem azia demais na torcida. Bicho, até o craque Barbigol já foi vaiado e criticado. Isso não dá. Adivinha quem mandou isso? Só pode ser ela, né? A nossa querida Chape Mil Grau. O William Barbo, será até o William Barbo teve um problema de saúde, né? Foi dispensado do Joinville, problema, me parece que de tireoide, é isso que fala? Pode ser tireoide. Sim. Teve foi problema. Por isso que foi por isso. Que logo depois ele foi. Não, foi pouco aproveitado, teve esse problema, foi detectado um problema de tireoide dele, ele tá meio que afastado do futebol, menino Lembarbi. Que pena. Nilo Toso, a sua distribuidora, lava roupas, líquido e amaciante concentrado, UOL é com a Nilo Toso. E você sabe, Provel é vistoria veicular. Em Chapecó, na Fernando Machado e também na Getúlio, logo acima da Delegacia Regional. Em Maravilha, Pinhãozinho, Xanxerê, Concórdia e São Miguel, tem Provel. Veículos leves, pesados também, aqueles de difícil acesso ao número do motor, Provel Vistoria Veicular. Agora que a gente sabe, então, o motivo do Joinville estar em crise, assim, né? Não pôde contar com o futebol do William Barbo, senão, de repente, não estaria caindo para a Série C. Mas o Joinville, né, tá despencando, se bobear, capaz de terminar até como lanterna, porque a diferença caiu ali pro Sampaio, e mesmo assim tem a 6ª melhor defesa da Série B. Aí é que está. Tu vê, mas também o ataque é o problema do Joinville desde o estadual, né? Então vamos dar o nosso tradicional boa tarde. O Piazinho já chegou meio atrasadinho, né? Boa noite, Piazinho. Banho, tá perfumadinho. Mas já tá pronto pra sair? Uma linha pronta, tá atacada a rinite. A rinite tá atacando. Tacada a rinite, vai fazer 1.500 quilômetros confortavelmente instalado a bordo da nova van do grupo Gambato. Transazia. Exatamente. Então, está preparado para uma viagem longa. Bastante, né? Viagem longa, mas divertida, né? E muito bem conduzida pelo nosso amigo Flaviano. Opa, aqui informações do nosso Cristiano Fernandes, lá de Joinville. Barbio continua treinando em Joinville, porém, não está sendo aproveitado, mas há possibilidade de retorno para as últimas rodadas. E ali, saúde, então, mas ele estava afastado. Estava afastado, então foi reintegrado, mas foi afastado. Não, bacana, obrigado, Cristiano. Muito bem, aí está. O meu amigo Douglas Dornelles, você já teve oportunidade de repercutir no Chapecó Esporte Clube? Vai depender. Mas vamos novamente. A nossa Chapecoense para o próximo domingo. Só o Caio Júnior, sabe? O que teria dentro da cabeça de Caio Júnior? Difícil de tirar, né? Mas ele deu entrevista? Só se nós sacar o cérebro. Não deu entrevista hoje? Não. Mas por que não? Só fala depois do jogo, domingo. Mas daí quando ganha não dá entrevista? O treino que ele vai definir, encaminhar o time, vai ser amanhã lá em Belo Horizonte, no campo do Galo, lá, né? No CT do Galo, lá no CT bonito do Atlético Mineiro. Cidade do Galo. Então vai ser lá que ele vai montar o time, vai separar os 11 num canto, fazer aquele treino de posicionamento. Mas não tem segredo, né? Não vai mudar muito. Não preservar ninguém, né? Ele comentou isso na entrevista, na saída. Talvez o Gil no lugar do Sérgio Manuel, não. Mais do que isso, só se ele voltar com os 3 zagueiros, né? Não, acho que agora que endireitou. Deixam ele na Colômbia se ele voltar. A única. Poderia ter 2 dúvidas, eu acho que só uma. Só uma. Eu acho que a única alteração. Não. O Johan não vai começar porque. Não começa ainda. Voltou, vai muito cedo, voltou agora, entrou bem. Não tem porquê também, porque o Alan Ruschel foi bem. A única alteração seria a entrada do Gil no lugar do Sérgio Manuel. E não sei se troca. Não sei se ele não mantém o Sérgio Manuel. Um abraço pro menino Rafael Caldarte, o Rafa, filho do amigo Valdinei. Está indo para aula e está nos ouvindo. Está de aniversário por esses dias, né, Rafa? Eu sei que amanhã tem um burburamento forte aí
na cidade, então Faz parabéns sua pro parte, amigo aí. faz sua parte. Muitas felicidades e estaremos presentes no evento. Para a amanhã. Colômbia, depois, pro jogo de quarta-feira, talvez possa mudar mais, porque o Thiaguinho vai ser integrado para a viagem para Barranquilha, que o Thiaguinho vinha sendo titular. Aí pode ser que o Caio Júnior pense algo diferente para a partida de ida lá. Mas o Ananias é mais jogador, né, gente? Com Mais- todo respeito. mais regular né? e mais- Nem se compara. Mas ele pode daí montar um time com Ananias e Thiaguinho, um para um lado e pelo outro. Daí. Mas, De repente assim, o Thiaguinho ó, daí no lugar do Alan. Opções ele tem, né? Acho que não. Só que assim... O negócio é manter os 4-4-2. Claro, o Caio se perdeu depois ali do jogo contra o Independiente, que daí foi querer inventar um negócio contra a Vitória. Saiu o Gil, daí colocou o... Foi o Gil? Não. Quem que estava suspenso? O Josimar machucou. Josimar machucou. Em vez de colocar um outro volante, poderia colocar o Gil, como poderia colocar o Sérgio Manuel, colocou o Rafael Bastos, deixou o time faceirinho. Daí depois, contra o Atlético Paranaense, inventou o 3-5-2. Futebol é simplificação. Né? Futebol é simplificação. Daí ele voltou naquele esquema 4-4-2, em que a Chapecoense jogou a maior parte do ano nesse sistema. 2 volantes de marcação, Kleber Santana um pouquinho mais solto ali no meio de campo, centroavante, um atacante de velocidade, né, 2 zagueiros, simplificou, deu no que deu. Então agora é dar continuidade, como diria Gilmar Dalpozo. A célebre palavra do Gilmar Dalpozo. Perfeito. Continuidade, agora é manter. Pode trocar uma peça, pode trocar esse por aquele, mas mantém o padrão de jogo. Mantém o time. E na minha opinião, o Gil é titular, o Gil tem que voltar ao time, na minha opinião. E quem sairia, na minha opinião, teria que ser Matheus Biteco. Concordo. Também acho. Deixa o Sérgio Manuel de primeiro volante e coloca o Gil de segundo volante. Não está bem o Biteco. Não está bem, sei lá o que tem ali. Não que os outros também sejam muito melhores, né? Mas acho que o Sérgio Manuel mais trecheiro, né? Não sei se ele não começa o jogo com o mesmo time que começou aqui. Não sei. Tem minhas dúvidas. Pode ser. A única dúvida que eu tenho é em relação ao Gil. Eu acho que o Alan Ruschel, ele não mexe e não sei se não começa com os 11. E não seria nem um absurdo, muito pelo contrário. Seria de uma boa coerente, partida, né? exatamente. Seria coerente da parte dele, né, manter o mesmo time que teve uma boa atuação, especialmente no segundo tempo. E por falar no Gilmar Dalpozo, ele fez um intensivo forte agora com o Tite lá na seleção, né? Nesses 2 jogos. Era bastante foto do Dalpozo abraçado com o Tite, com o Anderson Paixão. Mas ele tem uma assessoria muito forte. Ali também... Ele fez um intensivo forte. Ali também, vamos falar a verdade, a gente que está na lida faz tempo, ali também foi meio que uma jogada de marketing, né? Tentar colocar para ter um pouquinho de visibilidade. Afinal de contas... Morticos? Hã? Tá meio mortico, bicho? Não. O Gilmar Dalpozo, ele saiu daqui, ele fez um grande trabalho na Chapecoense, nunca podemos esquecer disso. As portas da Chapecoense, e às vezes eu até vejo alguns torcedores até ridicularizando o Gilmar Dalpozo como, porque só falta trazer o Dalpozo de volta. Gente, podem ter certeza que amanhã, depois, mantida essa diretoria, o Gilmar Dalpozo é técnico da lista da diretoria da Chapecoense. É um técnico que não incomodou? Não, saiu daqui numa Série A, fazendo um grande trabalho na Série B, né? No final ali que criou-se um desgaste, no final ele estava pressionado, estava abalado, começou a entrar em atrito com torcida, com imprensa, né? Dizendo tipo assim... Mal assessorado. Mal assessorado. A assessoria da imprensa dele é horrível. Horrível. Em vez de ajudar o Gilmar Dalpozo, apenas atrapalhou. Apenas fez mal ao Gilmar Dalpozo. Então, saiu desgastado, tipo assim, não, eu sou técnico de Série A. Eu sou técnico de Série A. Se achando mais importante que o clube. Exatamente. Mais importante que o desbravador. Eu saio daqui pronto para a Série A. Eu saio daqui sendo técnico de Série A. Foi. E ele só esqueceu que, além da Chapecoense, tinham outros 19 clubes. Não, aí ele foi, o que aconteceu? Ele foi para o Criciúma. Não conseguiu fazer um bom trabalho, ficou lá 7, 8 jogos, foi demitido, passou um tempo desempregado, foi parar lá no ABC do Rio Grande do Norte, não deu certo. E aí começou a ginetear, foi para o Paysandu, também não deu, daí foi para o Náutico, fez um bom trabalho, ficou de um ano para o outro, mas também no início do ano foi mal e acabou sendo demitido, e tá aí, ó. Esse ano aqui, ele trabalhou muito pouco, e estamos terminando o ano. Então, essa aparição dele lá na comissão técnica da seleção brasileira... Para tentar dar uma luzinha para ele. Por exemplo, eu vi uma entrevista dele na TV Com, lá no TV Com Esportes,
dizendo que estava frustrado num determinado momento ali que os dois clubes da capital de Florianópolis estavam trocando o treinador, o Figueirense estava sem treinador e ele não tinha sido procurado. Ele falou claramente, eu estou preparado e esperando o convite do Figueirense e o convite não veio. Estou morando no Estreito, comprei apartamento em Florianópolis. E mais decepcionado com o Avaí por ter sido jogador do Avaí e esperando uma oportunidade no Avaí. Isso é estranho. Hã? Não, isso é estranho. Nenhum dos dois times da Depois do trabalho que ele fez na Chapecoense. Mas a E que imprensa lá adora ele. A imprensa capital vivia puxando idolatrando o Gilmar Dalpozo, cara, e ele não, até agora, não recebeu oportunidade em nenhum dos dois times da capital. E olha que foram buscar Marquinhos Santos, e foram buscar Emerson Maria, e foram buscar o próprio Argel, Claudinei Oliveira, e foram buscar Argel, e foram buscar deu certo, Hudson Coutinho, inventaram um monte de gente ali e nada do Gilmar Dalpozo. E ele tá na lista negra do No caderno. Joinville ele não foi cogitado, Joinville também. Mas ele declinou, parece. Mas também não. A Orbenc é referência em limpeza e conservação, certificada com ISO 9001 e 14001 em Chapecó. Ligue Orbenc 3331 5030. Orbenc, a sua empresa bem cuidada. E atenção, a Esperandio Hyundai informa: Santa Fé, 7 lugares a partir de R$ 179.400 na modalidade de venda direta. Exatamente isso, até dia 31 de outubro, conforme disponibilidade da fábrica, tem Santa Fé 7 lugares a partir de R$ 179.400 na modalidade de venda direta. Isso é só na Esperandio Hyundai. Em Chapecó, 3330 60 60. O Noesc foi eleita como a melhor universidade do Oeste de Santa Catarina no ranking Universitário Folha, e você pode fazer parte dessa conquista. Matrículas abertas para os cursos de pós-graduação em gestão de produção, materiais e logística, controladoria e finanças, gestão estratégica de negócios. Informe-se em unoesc.edu.br. Informações também pelo 3319-2600. Casa dos Motores, ligue 3324-2150 ou acesse www.casadosmotoreschapecó.com.br. O Chalé do Mel é a natureza junto a você, na Marechal Floriano Peixoto, em frente à ala norte da Arena Condá, um empreendimento da família Casa Granda. Rodobens Consórcio, primeiro você planeja, depois você conquista. Roberto Denardim é o nosso representante regional, mas vende para todo o Brasil. Acesse www.denardim.net. ACB Bebidas e Brahma, sócio torcedor e movimento por um futebol melhor. Acesse o site e confira os benefícios e também os parceiros. futebolmelhor.com.br. Brahma, o sabor de ser mais. E a coleção Primavera-Verão na Leve está sensacional. Tudo em 10 vezes com entrada só para novembro. E ainda você concorre a uma S10 cabine dupla 0 km. Leve a moda que você quer, a gente tem. Olha como está o ambiente no Internacional, aqui é o Twitter de 1 minuto da Rádio Grenal. Briga no treino do Inter. Anderson deu um soco em William, que tentou revidar com um chute. E os dois foram retirados do treino. Depois, os jogadores do Inter tiveram que separar os dois atletas. Anderson foi mais cedo para o vestiário. Tá vendo? Moda isso aí, né? Semana Anjinhos. Essa semana foi o Wilson. Foi essa semana? E agora Anderson, essa semana. Essa semana ainda? Hoje é sexta. Essa semana o Wilson. Terça. Então aí, briga no treino entre Anderson e William. É o ambiente do Internacional. É o clima. Pesado, clima ruim, clima complicado. Aí o cara ganha 600 mil por mês para não fazer nada. Tu acha que os demais jogadores vão correr por ele? Tu acha que os caras, tipo o William, que é menino, é do clube, não deve ter um salário muito alto, vê ali, esse cara ganha 600 pau por mês. Nem mexe a perna. Não se mexe, o cara não sua a camisa, em jogo, em treino. Arrasta as pernas no chão, tu acha que isso aí não cria um ambiente ruim dentro do clube? Aqui na Chapecoense isso não acontece. Porque aqui tem um parâmetro de salário entre o mais baixo e o mais alto. Ele tem ia ninguém dobrar. que ganha uma fortuna e os outros ganham um pouco. Ele ia dobrar aquela prateleira que já é grande, ele ia dobrar ali, porque no laço os caras endireitam. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não está aqui atualizado. Teremos jogo amanhã? Sábado? Não. É só domingo e um jogo na segunda, né? Exatamente. Pois então, domingo, às 17 horas, Botafogo e o Clube América Mineiro. Horário brasileiro de Clube verão. Atlético Mineiro, desculpa. Clube Atlético Mineiro, horário brasileiro de verão. Então tá. Então vamos de novo. 31ª rodada, domingo, horário brasileiro de verão, 17 horas, Botafogo e o
Atlético Mineiro. Também, 17 horas, aí no Mineirão, o grande jogo da Chapecoense frente ao Cruzeiro. Também, 17 horas, Pedreira, Internacional e Flamengo. Flamengo motivadíssimo depois de uma vitória, onde nós teremos aí mais uns 5 minutinhos para discutir sobre a atuação do nosso glorioso Rich, né? O nosso catarinense, né? O catarinense. Ele não é de Santa Catarina, né? Mas... arbitrando por aqui o Sandro Merahit. Hit, né? Hit. Ele ontem fez uma lambança fantástica e a gente vai comentar um pouco mais a respeito disso. Mas não foi muito pior do que o árbitro do ano passado aqui, daquele jogo com o Palmeiras. Ele voltou aquele que trouxe o jogador de volta para dentro de campo. Aquele, né? Acho que até foi pior, porque ele já tinha expulsado, o Egídio já estava no banheiro do vestiário e voltou para o campo daí. Aí ele tinha marcado o pênalti, tinha expulsado o jogador, mandou voltar o jogador e não marcou o pênalti e deu reposição para o Palmeiras. Aqueles que foi pior ainda. Mas o Sandro ontem ele acompanhou o Bandeira, aí chamou para si e voltou para o Bandeira. Porque a TV disse, cara, estava impedido. Mas vamos lá. E quem que foi aquele árbitro do jogo do Palmeiras, tu lembra? Do ano passado? Foi o Jailson, acho que foi, não? Mas deve... Foi um da Bahia. Ele vai pegar... mas daqui a pouco volta a pitar também. Dorival de Brito, o Clube Atlético Paranaense, o Atletiba com o Curitiba. Um Atletiba... Na Vila Capanema. Consta aqui como Dorival de Brito. Vila Capanema. Desculpa, Vila Capanema. É a Vila Capanema. Certo, o senhor está correto. Tem um show lá na Arena da Baixada. É verdade. Aí o Atlético dá mais dinheiro. Isso aí, eles fazem exatamente. Eles fazem estádio para shows. Aí quando não tiver shows, tem bola. Tem futebol. Tipo o jogo do Palmeiras ontem, teve jogo em Araraquara, porque tinha show do Aerosmith. Aerosmith que é... Hã? 5x1, Jailson Macedo. Captou ontem, foi bem. Então, daqui a pouco eles voltam a pitar. O jogo do Palmeiras e o Cruzeiro ontem. Então é assim, eles fazem essas arenas aí, quando não tem show... Para espetáculos. Podem jogar. Certo. Agora, quando tiver show, não. Dá mais dinheiro. Primeiro lugar é show. Prioridade é show, claro. Ontem o Palmeiras deixou de jogar em casa para jogar lá em Araraquara e agora o Atlético Paranaense, e eu acho que é o mesmo show, é o Aerosmith. Vai ter show, daí eles têm que jogar na Vila Capanema. Orlando Scarpelli, Figueirense e Palmeiras, na Arena Corinthians e... isso aqui é uma pacoteira, América ali, a Ameriquinha tá... Quem que é? Desgraça. Corinthians e Ameriquinha. Estreia do Oswaldo. Vai estrear mal. Levou pouca sorte. E outro que também vai crescer facilzinho é Ponte Preta com Santa Cruz. Isso aí dá para considerar 2 jogos jogados. E tem um belo jogo. Um jogo que eu acredito seja interessante em termos de disputa, Santos e Grêmio. Santos e Grêmio, para o Santos e para o Grêmio, um bom jogo. E na Ilha do Retiro, Sport e Vitória, também o clássico dos desesperados. Salve-se quem puder. Temos também, para encerrar, daí já na segunda-feira às 20 horas, Fluminense e São Paulo. Reprisando jogos interessantes para a parte de baixo da tabela, não é Botafogo e o Atlético Mineiro, não. A Chapecoense com o Cruzeiro é um jogo que interessa a parte de baixo da tabela. Internacional e Flamengo interessa a parte de baixo e a parte de cima. Atlético Paranaense e Coritiba interessa a parte do meio e a parte de baixo. Figueirense e Palmeiras interessa a parte de baixo e a parte de cima. Corinthians e América... Corinthians e América... Não, o Corinthians ainda briga por G6. Briga, né? Ponte Preta também, Santa Cruz já não tem mais o que discutir. Santos e Grêmio é para G6. Vitória e Sport é a parte de baixo. Tragédia? Isso é a guerra dos desesperados. Esporte e Vitória. Tragédia, é jogo dos desesperados, é jogo devido ao morte. Quem perder se abraça bem. Quem perder se abraça com E Fluminense e São Paulo também. O Fluminense pode dar um empurrãozinho no São Paulo, que também não ganha de ninguém, né? O Inter, se ganhar do Flamengo, sai do Z4, né? Porque tem esse confronto direto ali entre Sport e Vitória. Mais uma chance, joga em casa, o Inter ganhar. O Flamengo, né? Mas e o Flamengo desmotivado, né, gente? Desmotivado. Bem desmotivado. Após ali, ó. E ele tem que levar o Sandro Merarrit junto. Né? Daí vai bem, né? Esse aí é outro que faz tempo que não me engana mais, cara. Tabela de classificação: Palmeiras 61, Flamengo 60, Atlético Mineiro 56, Santos 54. Esses ainda brigam pelo campeonato, ou o campeonato já estaria quase definido?
Santos 54, Não. Atlético Mineiro 56, Não, Flamengo 60 e Palmeiras 61. Flamengo e Palmeiras, ponto a ponto, taco a taco, briga por briga. Agora, à tarde, o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, enlouquecido aí, dando entrevista, querendo condicionar a arbitragem, alegando favorecimento ao Flamengo. Vai vir a guerra. E eu vou torcer pro Flamengo ser campeão. Eu não torço pra ninguém. Esse pessoal do Palmeiras estão se achando demais. Só torço pro verde. Estão se agarrando. Estão se Se achando dependesse de mim entre Palmeiras e Flamengo, eu torceria pro Atlético Mineiro. Eu ficaria com o Atlético Mineiro. Se tivesse que escolher um dos três, eu ficaria o Atlético que é fora do eixo Rio-São Paulo para dar uma mudada. Para dar uma mudada. Tudo bem que algum tempo atrás o Cruzeiro foi bicampeão, com méritos, né? Certo. Mas se não é Clube de São Paulo, é Clube do Rio, é Clube de São Paulo, Clube do Rio. Se fosse um fora do eixo ali, e vamos combinar, né? Depois que inventaram pontos corridos, ou é Minas, ou é Rio, ou é São Paulo. É Minas, Rio, São Paulo. Minas, Rio e São Paulo. Do Rio Grande do Sul ninguém, do Paraná muito menos, Santa Catarina nem pensado, do Nordeste disputam para não cair, e o campeonato se resumiu a 3 estados. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Até porque, como é que tu vai concorrer com o Flamengo, que recebe 180 milhões da televisão? O Corinthians recebendo 180 milhões da televisão. A dupla Grenal, que sempre teve força, ganhando 50, 60 milhões. Como é que vão disputar título com essa gente? Não tem como. O Vasco ganha mais que a dupla Grenal? Mais que a dupla Grenal? E então daí tu vai querer o quê? Brasil. Então não adianta, meu filho. É Não que adianta, nem- tem que ficar assistindo para ver quem vai ficar campeão. É que nem a Chapecoense. Às vezes tem gente que fala, mas a Chapecoense tem que sonhar, tem que pensar em G4, tem que projetar G4. Não. Assim, claro, todo mundo sonha, todo mundo tem o direito de sonhar, né? Mas só que a gente tem que lidar com a realidade. Só para ter uma ideia, o Bahia que está na Série B tem um orçamento de TV maior que a Chapecoense. O Vitória 70 milhões. 70? O Vargel me falou. 70 milhões? O Vargel me falou. Tu sabe quanto que o Vitória recebe da televisão? Digo, não tenho nem ideia. 70 milhões o Vitória do Clube dos 13. Mas então recebe mais que a dupla Grenal? Eu acho. Ele me falou. 70 milhões. Eu paga sabia. 250 mil pro Chiesa, paga 180 mil pro Marinho. Eu sabia que era 40, mas... E ele me falou 70. Mas mesmo se fosse 40, dá quase o dobro da Chapecoense. Então, se fosse fazer um ranqueamento de receita, Chapecoense estaria no Z4 da receita. Certo. Se bobear, o último. E falar em Argel... E tá em 11º no campeonato, Foi gente. comentado, tu não tava? Você perder pro esporte... O que eu quero falar é o seguinte, ó, pensar em G4 sempre foi meio difícil. É um sonho difícil de ser realizado, porque... Agora mudou para G6. Agora com G6, pro ano que vem já dá pra... Porque a Chapecoense vai terminar ali, ó. Vai terminar mais ou menos isso aí, numa 11ª, no máximo. Eu acho que menos do que isso, não. Talvez até numa 9ª, daqui a pouco E se pode ficar até ultrapassar. o 12º, garante vaga na Sul-Americana. Sul-Americana. E pode disputar Sul-Americana e Copa do Brasil. Exatamente. Aí não tem mais aquela Entre confusão. os 12? Não. Do 7º ao 12º. 5, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6. São 6. Agora, pro ano que vem, daí sim. Pro ano que vem, aí dá pra pensar em Beliscar, né? Dá uma beliscadinha. esticar um pouco mais a perna, né? Montar um time, assim, competitivo. E sonhar. E aí sonhar. Aí eu acho que... Porque tá evoluindo. Certamente esse ano a Chapecoense, o ano passado fez quanto? 47 pontos? 47. Deve esse ano fazer mais, né? É. Tem 24 pontos para disputar, vai fazer mais do que 6 pontos, é impossível que não. Se manter, acho que essa média aí vai passar tranquilo de 50. De 50 pontos, já vai fazer a melhor campanha das 3 temporadas. E pro ano que vem tem que pensar em algo mais. Não só ficar na primeira página. E quem fica na primeira página fica embolado no G6. Hoje a Chapecoense está a 5 pontos do G6. Hoje a Chapecoense não está fora da briga. Não está fora da briga. Porque se fizer um crime e não é nenhuma loucura, porque já ganhou do Cruzeiro, ganhou do Cruzeiro com um time bem melhor. Né? Com um time bem melhor ganhou lá dentro. Né? Então daqui a pouco ganhando já entra no rebolo. E outra coisa, viu, Sérgio, falando do ano que vem, eu acho que a Chapecoense, pelo menos no início do ano, é possível fazer um time melhor que desse ano, gastando a mesma coisa que esse ano. E eu vou dizer por quê. Porque a Chapecoense não vai precisar em 2017, pelo menos para início de conversa, gastar muito dinheiro com jogadores de grupo. Porque a Chapecoense sempre contrata 2 jogadores por posição. Um para ser titular e outro para brigar. E esse ano tem muito jogador da base que vai compor pro ano que vem. Já está compondo, tipo,
Já tem um Lourenço para compor um ataque. Não estou dizendo para ser titular, mas para ser reserva. Certo. E até já foi titular esse ano. Tem um Lourenço, tem um Thiaguinho, tem um Canela, já tem jogador de grupo. Tem alguma piazada que vai ser utilizada. Então você não gastando dinheiro para contratar jogador mediano, você pode pegar esse dinheiro para contratar uns caras mais de nome, né? Sandro foi pro freezer. Mas Wilton Pereira Sampaio apita Internacional e Flamengo. Aquele baixinho que aprontou aqui no jogo contra o Palmeiras. Wagner Esse é perigoso contra a dupla Grenal. Wagner Hillway, é isso? Hillway. Do Mato Grosso. Ele do Mato Grosso vai apitar Botafogo e Atlético Mineiro. Figueirense e Palmeiras, Igor Júnior Benevenuto. Mineiro. Muito bem. Chapecoense e Cruzeiro, Cruzeiro e Chapecoense, Luiz Flávio de Oliveira. Opa, Paulo César, bom árbitro. Miguel Caetano Ribeiro da Costa, aspirante FIFA de São Paulo, é o assistente 1. E Herman Brumel Vani, CBF 1, também paulista, é o assistente número 2. O quarto árbitro é o Wagner do Nascimento Magalhães. Tá, então o Lúcio Carioca. Flávio vai apitar o jogo da Chape. Lúcio Flávio, passageiro da agonia. E esse traz boas recordações para a Chapecoense. Né? Luverdense, né? Foi o acesso para a Série B, né? Atlético Paranaense e Curitiba, Bruno Arleu de Araújo, Carioca. Corinthians e América Mineiro, Delson Fernando Freitas da Silva, né? Paraense. E temos Ponte e Santa Cruz, Ricardo Marques Ribeiro, Pernalonga, né? Deu Pernalonga. Muito bem. Santos e Grêmio, Pablo dos Santos Alves. Ah, fraquinho, o careca. O careca. Que dão. O próprio Esporte Recife, Vitória. Aí que eu quero ver. André Luiz de Freitas Castro. Daquele de Goiás. O Pixinho, aquele? Esse que apitou Inter e Curitiba. Esse aí vai ser um Deus do acordo. Escuta o que eu tô te falando, encrenca na certa. Não esse cara é muito irregular, cara. Vai ser uma guerra esse jogo. Não sai vivo. Se eu pudesse escolher um jogo na rodada pra assistir, eu queria assistir esse aí. Esse era bom. Sport e Vitória. Só que vai ser no mesmo horário que o Chapecoense. Fluminense. Não, acho que é 5. É às 17. 17 horas, é domingo às 5. Vai ser todos 7h30. Dá pra assistir. Deixa eu ver aqui. Vou ver. Onde é que está? 19h30, certo, Sérgio. É 19h30. Não, e o Grêmio o Grêmio, Santos e Grêmio também, 19h30. Ponte e Santa Cruz, 18h30. Corinthians e América, 18h30. E os demais jogos todos 17 horas. E fechando a rodada na segunda-feira, Fluminense e São Paulo, Nielson Nogueira Dias. Pernambuco, né? É o árbitro. Esse é o nosso rol das arbitragens para o final de semana. Obrigado pela participação, queridos. Feito o brinco, então, um grande abraço a todos. Boa viagem. Uma viagem para o nosso Douglas Dornelles. De Minas, o nosso Fernando S. vai para a Colômbia. E nós permanecemos aqui, pré-jornada, domingo, às 14 horas. E você não pode deixar de lembrar que amanhã tem Rolando a Bola com Plínio Ritter às 11h30. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia. Amigos do Facebook, até a próxima segunda-feira. E os amigos também do debate esportivo, que teve no comando técnico nosso Léo da Borcha. Muito obrigado pela companhia. Mateuzinho, parabéns, obrigado também pelo seu trabalho técnico. Fiquem com o show de Temer. Voltamos no domingo na Jornada Esportiva. Boa noite. ZYJ 749, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio pioneira do oeste de Santa Catarina.